Qual a especialidade que o Senhor te deu? Filho, eu falar. Aceitou o meu convite para estar aqui essa noite. Eu espero que o Senhor fale muito contigo. A minha oração é para que Ele fale contigo na mesma intensidade que Ele falou comigo hoje à tarde. A verdade é que Ele tem falado comigo já nessa intensidade já tem um tempo. Mas hoje à tarde foi muito especial. Viemos para cá 1h da tarde, minha esposa e eu. A gente tinha algumas coisas para organizar. Ela do encontro com Deus. E eu entrei pro meu gabinete e falei: meu amor, se você precisar de mim, estou aqui. E parece que a hora que eu entrei, que eu fechei a porta, Ele tomou o lugar. Ontem, quando terminou nossa celebração, eu falei para Thaislândia, falei: Thay, quero que você faça um fly para mim do culto Life amanhã, com o tema Mais um Passo. Ela falou assim: eu acho que eu estava adivinhando. E eu só tinha o tema. Eu não tinha mais nada não. Eu tinha o tema e um monte de pensamentos, revelação dentro da revelação que a minha esposa trouxe. E quando eu comecei a escrever, por várias vezes eu tive que parar, só para chorar na presença do Senhor, para gritar. Irmão, eu gritei hoje ali dentro daquele gabinete. Existe uma linda história que eu quero compartilhar ela com você. Essa história fala comigo desde a minha infância. Eu não sei se é uma história verdadeira que aconteceu ou se é algo que alguém criou, mas eu sei que é uma história muito linda. O título dessa história é Pegadas na Areia. Quem já ouviu falar sobre isso aí? Eu quero ler com você ela. Você pode me acompanhar aí? Você que conhece. Diz assim: Pegadas na Areia. Sonhei que estava caminhando na praia juntamente com Deus e revi, espelhado no céu, todos os dias da minha vida. E em cada dia vivido aparecia na areia 2 pegadas, as minhas e as dele. No entanto, de quando em quando vi que havia apenas as minhas pegadas, e isso precisamente nos dias mais difíceis da minha vida. Então perguntei a Deus, falei: Senhor, eu quis seguir-te e tu prometeste ficar comigo para sempre. Por que deixaste-me sozinho logo nos momentos mais difíceis da minha vida? Ao que ele me respondeu: meu filho, eu te amo e nunca te abandonarei. Os dias em que você viste só um par de pegadas na areia são precisamente aqueles dias aos quais eu levei você nos meus braços. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Essa mensagem, essa história fala muito comigo. Eu espero que ela fale com você. Apóstolo, não vai pregar a Bíblia? Não vou. Mas eu quero falar justamente sobre esses momentos onde nós acreditamos estar sozinhos, sem Deus ao nosso lado. Esses momentos que vivemos difíceis, nós somos assim. Não porque nós escolhemos ser assim, nós somos porque faz parte da nossa vivência, faz parte da nossa vida. Acreditamos que Deus nos abandona, acreditamos que Ele nos permite andar sozinhos, acreditamos que às vezes nos momentos difíceis da nossa vida Ele nos deixa só. Acreditamos
que nos piores momentos não vamos resistir. Eu sei que às vezes fica difícil demais, sim ou não? Nós somos líderes, homens e mulheres de Deus, só que não somos de aço, não somos supermens, não somos mulheres maravilhas, somos seres humanos, somos pessoas que têm sentimento, somos pessoas que têm dentro do peito um órgão que pulsa, jogando, irrigando todo o nosso corpo com sangue. Temos um coração, temos uma alma que às vezes se aflige. Nós somos esses seres, e líderes muitas vezes choram, sem que ninguém saiba. Líderes, às vezes, não querem sair de casa, mas não permite isso ser notado quando estão fora dela. Os machucados, às vezes, inflamam, sim ou não? E buscamos cura. Tinha aquele mertiolate que ardia, né? Nós às vezes nos automedicamos, acreditando que as feridas e os machucados de uma caminhada vão ser curados com o nosso próprio remédio. Buscamos sozinhos e sozinhos continuamos machucados. Em tudo isso que um líder vive, ele chega a acreditar que estar sozinho é melhor do que mal acompanhado. Porque Deus se esqueceu de mim. É quando a ferida dói, é quando o nosso sentimento dói, que nós pensamos, Deus se esqueceu de mim. O evento que eu gostaria que você partilhasse comigo nessa noite tem o seguinte roteiro. Primeiro ponto: Pilatos crucifica Jesus. Logo após Judas dar um beijo no rosto de Jesus, apontando para o sinédrio, quem era Jesus, quem era o homem que estava causando tanto tumulto naquele lugar, naquela região, quem era o homem que estava curando os feridos, ressuscitando os mortos, libertando os cativos. O sinédrio queria saber quem era esse homem. Ele tinha uma fama, mas não tinha o rosto dele estampado em lugar nenhum. Então Judas vai ali, em um momento, por causa de 30 moedas de prata, vende a vida de Jesus ao símbolo de um beijo que Jesus chama o amigo. Segundo ponto do roteiro: crucificado, Jesus morre. É aquele momento de dor, é aquele momento onde o céu se estremece, escurece, a terra treme e Jesus morre. Em seguida, Jesus é sepultado. Nosso terceiro ponto do roteiro. Nesse momento, quando isso tudo acontece, Pedro está lá no sinédrio, negando Jesus. Você parece com ele. Parece que eu já vi você junto com ele. Não. Mas você se parece, você tem o mesmo jeito. Não. Você fala do mesmo jeito que ele. Não. Não sou eu, você não me conhece, eu não conheço Jesus. E o galo canta. A memória de Pedro vem, a voz dizendo: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Enquanto tudo isso acontece, nós estamos então no capítulo 19 de João. Seja curioso depois, vai lá, leia. E em seguida acontecem outros eventos que, por sinal, tornam-se
poucos falados, pouco falado. Apóstolo, por quê? Porque os discípulos se dispersam, pois seu líder morreu. A Bíblia vai dizer que se você quiser um debandeio das ovelhas, da manada, do rebanho, derruba o líder, derruba ele, e todos se debandarão. E é nesse momento que nós estamos. Os discípulos se dispersaram, porque Jesus havia morrido, já estava sepultado, não tinha mais jeito. A pergunta, o que eu faço agora, me leva para lugar nenhum. E em seguida, ponto 2, agora desse novo cenário, uns voltam às suas vidas cotidianas, voltam a viver como vivia antes. Eu não estou falando de pecado, porque uma vez que eu tenho um encontro com Jesus, eu posso até voltar à vida que eu vivia, mas eu não aceito mais o pecado, porque Ele me santificou. No terceiro ponto desse cenário, outros falam de todos os episódios enquanto caminham em um caminho chamado Emaús. Os discípulos caminhavam em uma jornada nesse caminho, conversando, viu, aconteceu assim que foi, Jesus foi vendido, foi açoitado, foi crucificado, Jesus morreu, caminhando sem para onde chegar. Quantos de nós, às vezes, estamos assim e falamos para nós mesmos, eu vou dar uma volta, sem saber para onde vou, eu só quero ir. Um amigo muito próximo, um dia me manda uma mensagem e fala assim: Pastor Ederson, durante 10 dias meu telefone vai estar desligado. Eu falei: como assim? Eu estou saindo de casa agora para eu ter um tempo meu com Deus. Eu vou ficar 10 dias sem nem a minha localização ninguém saber, nem mesmo a minha esposa. Foi para lugar nenhum tentar encontrar Deus lá, e graças a Deus encontrou. Agora Jesus ressuscita, a história muda, porque a esperança torna a voltar. Agora nós estamos no capítulo 20 de João. Jesus aparece para Maria Madalena. E Maria faz o quê? Eu preciso contar, eu preciso falar. E ela começa a disseminar aquela boa notícia, as boas novas: o mestre ressuscitou, ele não está lá mais, eu vi, o lugar está pronto, ele deixou a sua túnica dobrada, ele está de volta. E enquanto Maria contava essa história, espalhava isso, no nosso ponto 2, Jesus aparece então para os discípulos que estavam em uma sala fechada, com a porta fechada. Jesus aparece naquele lugar, todos ficam espantados. O Senhor entrou aqui? É o Senhor mesmo? Meu Deus, as pessoas não vão acreditar. Mestre, o que houve? Os discípulos então começam a fomentar essa notícia e conta para Tomé. Tomé, você não sabe o que aconteceu, Tomé. Jesus ressuscitou o quê? Ele está vivo. Como assim? Jesus está vivo, não tem jeito. Ele ficou morto 4 dias. Não dá. Sim, 3 dias. Lázaro foi 4, 3 dias, não dá, Jesus, eu só acredito se ver. Quantos de nós já não usamos essa frase, ainda qualificamos a culpa em Judas? Eu sou igual Judas, eu preciso ver para crer. Tomé, ei Judas, entrando na história de Tomé. Pois é, nós falamos, mas não gostamos de ouvir o que Jesus falou para Tomé.
Porque Jesus disse para Tomé: maldito é o homem que precisa ver para quê? E bendito é aquele que crê, não necessitando ver nada. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Porém, nós não ficamos por aqui. Jesus mais uma vez reaparece agora em outro lugar, em outro momento. E esse é o texto que eu quero compartilhar com você. Note comigo o texto que eu quero esmiuçar, destilar, ruminar contigo agora nessa noite. E agora nós estamos em João capítulo 21, a partir do verso 1, que diz o seguinte: depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Olha, note comigo que João está contando realmente uma história. Foi assim que aconteceu. Ele estava presente. Estava ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Faz só uma pausa aqui, depois a gente continua. Simão Pedro disse: vou pescar. Há quanto tempo Pedro não pescava? 3 anos e meio. Apóstolo, por que Pedro não pescava? Porque ele estava participando, sendo parte de uma missão. Só que quando o missionário morre, ele perde o senso de pertencimento à missão. E agora, não tendo o que fazer, torna a pescar. Eu quero dizer algo, irmão. Todas as vezes que você volta a fazer o que um dia você deixou de fazer por causa de Jesus, é porque você perdeu a referência missionária de Jesus na sua vida. Vamos lá? Depois a gente continua de novo. Os discípulos disseram: nós também vamos. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma toda a noite. Traz alguma memória para você? Não busque resultado diferente naquilo que um dia você deixou de fazer por causa de Jesus. O resultado será o mesmo. Não busque resultado diferente naquilo que um dia você deixou de fazer para Jesus. O resultado será o mesmo. Nenhuma pescaria, nada. Sem Ele não acontece nada diferente. 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Onde Jesus estava? Os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão peixe. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede, de tão cheia de peixe que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: vai estar aqui essa noite. É o Senhor. Eu espero que o Senhor fale muito contigo. A minha oração é para que Ele fale contigo na mesma intensidade que Ele falou comigo hoje à tarde. É o Senhor. Na verdade é que Ele tem falado comigo já nessa intensidade já tem um tempo. Por Mas causa hoje à tarde foi muito da obediência àquela voz para de cá, comando, uma hora o da resultado tarde, mudou. Ele Ele falou: Pedro, é o Senhor que a gente tinha é o algumas coisas Senhor, para organizar. Pedro, está lá na praia. Deus.
Eu entrei no gabinete e falei, não, apóstolo, você precisa Olha a de mim rede. Você se lembra? E Pedro, nós tivemos parece que que a hora pedir que eu entrei, que ajuda. eu fechei a porta, ele tomou. Ele está de volta, Pedro. Ele voltou. Ontem, quando terminou nossa É o celebração, Senhor, eu Pedro. falei pra Thaís, falei, Thay, quero que você É o faz Senhor. do É Ele, Pai, Pedro. É Ele. Mas, É Ele. Eu sei que é Ele. sim, eu acho que eu estava de e eu só tinha tempo. Não tinha mais nada. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, Pensamentos, vestiu a revelação cara de dentro da revelação que a minha esposa trouxe. E quando eu comecei a escrever, pois havia removido por para várias vezes eu trabalhar. tive que parar, só para chorar, para gritar. E saltou na água. Hoje, naquele gabinete. Os Existe outros uma linda ficaram no história que eu barco e quero puxaram compartilhar até com a você. praia a rede Essa história fala carregada, comigo. pois estavam a apenas 90 metros de distância. Quando chegaram, Desde a minha infância. encontraram um braseiro, Eu não sei se é uma história verdadeira, o qual que havia um aconteceu, peixe. ou se é e algo pão. que alguém criou. O que Mas havia? eu sei que é uma história muito linda. Um peixe e pão. O título dessa história é Pegadas na Areia. Jesus disse: Já ouviu falar tragam sobre isso? alguns peixes Eu quero que ler com vocês você acabaram de pescar. Você pode me acompanhar aí? Você que Simão conhece. Pedro entrou no barco, Diz assim, arrastou a Pegadas na rede Areia. para a praia. olhei Havia que estava caminhando pela praia, 153 20 com peixes grandes. E revi, E, no entanto, espelhado a no rede céu, não todos os dias arrebentou. da minha vida. Venha comer, Cada dia disse Jesus. aparecia na Nenhum areia dos discípulos suas pegadas tinha coragem de As perguntar: minhas. quem é você? e as dele. Pois sabiam muito bem que era o entanto, Senhor. Então Jesus no lhes serviu enquanto, o pão e o que peixe. havia apenas as minhas Foi a pegadas. terceira vez que Jesus apareceu a seus E discípulos, pois depois de ressuscitar Precisamente dos nos mortos. dias mais difíceis Depois da minha vida. refeição, Jesus Então pergunta perguntei a Simão Pedro. Falei, Senhor, Simão, filho de João, você me ama mais do que a esses? A interpretação, irmão, a interpretação bíblica é algo de suma importância. Jesus não estava perguntando: Simão, você me ama mais do que o Rafael me ama? Simão, você me ama mais do que o pastor Jackson me ama? Não. Simão, você me ama mais do que você ama os seus amigos? Simão, você me ama mais do que você ama o seu pai e a sua mãe? Simão, você me ama mais do que você ama aqueles que trazem para você prazer na vida? Era isso que Jesus estava perguntando. Porque o primeiro amor está condicionado ao primeiro mandamento: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, com toda a tua fé. Simão, você me ama mais do que a esses? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimenta os meus cordeiros. Por que você está deixando eles passar fome? Por que você está deixando eles ficarem com falta de alimento? Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu te amo. Que conversa é essa? Aonde o Senhor quer chegar? Por que o Senhor duvida de mim? O que eu fiz para o Senhor duvidar de mim? Eu pequei, Pai. Eu fiz alguma coisa errada. O Senhor está me tratando desse jeito porque eu não continuei lá no Sinédrio, eu vim para cá. O Senhor está me tratando assim porque eu neguei. O galo cantou. Por que o Senhor está perguntando se eu te amo? Eu neguei a minha fé, Pai. Qual a expressão de amor que o Senhor quer que eu entregue para o Senhor? O que está faltando? Talvez essas
ou mais ainda, foram as perguntas as quais você fez ao Senhor. Quando no seu coração Ele te perguntou: você me ama? Você me ama mais do que a esses? Aposto, o que esse negócio tem com as areias, com a pegada na areia? Tem muito a ver. Tem muita coisa a ver. Então, cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. E pela terceira vez, ele perguntou: Simão, filho de João, por que o senhor não pergunta para mais ninguém? Por que o senhor pergunta só para mim? O senhor vai me perguntar de novo, não vai? O senhor vai perguntar outra vez? Sim, eu vou perguntar outra vez. Você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a mesma pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo, sabe qual é a intensidade do meu amor, sabe qual é a verdade da minha entrega, sabe quando eu realmente estou no meu TSD, no meu tempo sozinho com Deus, ou quando eu estou ali apenas batendo o meu ponto, parei um pouquinho para orar. O Senhor sabe quando eu fico 1 hora de oração, mas que não representa o primeiro minuto da oração que ficou para trás. O Senhor sabe de todas as coisas sobre mim. Eu é que preciso aprender sobre o Senhor. O Senhor está me perguntando se eu o amo. É porque existe alguma coisa acontecendo. Sim, Pedro, existe alguma coisa acontecendo. Mestre, fala para mim o que está acontecendo. Cuida das minhas ovelhas. Alimenta os meus cordeiros. Mostra para mim o seu amor. Revela o seu amor a mim, como eu revelei o meu amor a ti. Nós, queridos, os líderes, tem mais um restinho, mas eu vou ficar por aqui. Nós nos machucamos, nós nos ferimos, nós ralamos o joelho no meio da caminhada, quando tropicamos, caímos. A gente se fere, porque o pastor dá atenção para um e não dá atenção para mim. A gente se machuca quando eu vejo uma foto de um discípulo almoçando ou jantando na casa de um discipulador que não faz parte da mesma rede. Eu estou ferido, estou machucado. O fulano me decepcionou, o ciclano me entristeceu. Ok. Quantas vezes nós não entristecemos o Senhor praticando a mesma coisa, flertando com o mundo, flertando com aquilo que não devíamos tocar, olhar, no mínimo ouvir. Nós nos ferimos. Pedro podia falar: mestre, eu estou cansado. Eu cuido das pessoas, mestre. Eles nem muito obrigado dizem. Decidem ir embora, bate nas minhas costas, estou indo, tchau, vou procurar outra igreja. Pedro poderia ter, levado, talvez levou, e a Bíblia não relatou, porque o livro termina dizendo que Jesus fez tantas outras coisas que não poderiam ser escritas em todos os livros na terra. Então esse diálogo aqui que nós estamos presenciando, não estou lendo, irmão, eu estou nesse diálogo, eu estou presente ali. Jesus está mostrando para Pedro que as feridas na liderança que ele tem, ele mesmo se causou. Como assim, apóstolo? Vou te explicar. Eu estava aprendendo a andar de bicicleta e minha mãe não me deixava muito na rua, assim como hoje. E eu fui andar de bicicleta no quintal da minha casa. Só que até hoje o quintal da minha casa nem rebocado foi, da casa do meu pai agora. Era aquele chapisco que chama?
E eu fui fazer uma curva, irmão, bem fechada, e não deu. E eu ralei o meu cotovelo, e até hoje eu tenho uma cicatriz daquele ralado. E ele ficou na minha memória. A culpa foi de quem? De quem foi a culpa, irmão? Foi minha. Só que eu poderia escolher nunca mais andar de bicicleta, ou aprender com o meu erro. Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu povo, Pedro. Não, Senhor, eles me machucam. Aprenda com o machucado, que você mesmo está se causando, esperando das pessoas aquilo que você não deve esperar. Ah, Pai, eu estava cuidando, mas 3 delas preferiu ser cuidado por Tiago. Pedro, de quem é as ovelhas que você está cuidando? Ah, Senhor, me desculpa, por um leve tempo eu esqueci, são suas, né? São minhas, Pedro. E se eu tirei de você para levar para outro, Pedro, é porque você não está cuidando bem. Você tem que ficar ferido, é contigo mesmo. Você pode aplaudir ao Senhor? Pegadas na areia. Vai haver momentos em que nós vamos ser carregados no colo do Senhor. Só que o sentimento do nosso coração que nos engana, nos leva a perguntar: Senhor, por que o Senhor me deixou andando sozinho por tanto tempo? Ei, quando você olhou e viu apenas um par de pegadas, eram as minhas. Eu estava te carregando. Só que o nosso orgulho, a nossa soberba nos leva a pensar que o Senhor nos abandonou e nós andamos sozinhos. Não, jamais. Quando nos permitimos, deixamos nos acreditar que que Deus não está conosco, vivemos algo semelhante a tudo isso que eu disse aqui. Nós nos afastamos do Senhor. Alguns voltam às suas práticas antigas. Pedro teve que vestir de novo o seu manto sacerdotal. Lembra ali? João falou: Pedro, é o Senhor. É o Senhor, Pedro. Pedro, não, mas então espera aí. Deixa eu colocar meu manto de novo. Sabe por quê, irmãos? Quando eu volto a fazer o que eu fazia antes de Jesus, eu deixo de fazer o que eu faço com Jesus. E aí eu tiro o manto para me tornar de volta quem eu era. Pedro tinha tirado o manto que Jesus tinha dado a ele. Após que isso, Pedro tinha aberto mão da unção. Pedro tinha deixado de ser pastor. Pedro tinha deixado de ser discipulador. Pedro tinha deixado porque ele acreditou que Jesus tinha morrido e não se lembrava das palavras: eu vou, é chegado o meu tempo. É chegado o meu tempo. E aí Pedro fala: então peraí, deixa eu vestir de novo o meu manto. Imagina a vergonha, irmão, voltando a vestir a estola sacerdotal, colocando de novo o peitoral, para alcançar ali a praia e ter um novo encontro com Jesus. Mas espera, a ação de Jesus não foi como a nossa. Jesus não pergunta para Pedro: Pedro, por que você tirou o manto? Pedro, por que você voltou a pescar, Pedro? Pedro, por que você deixou de acreditar? Não, Jesus não perguntou nada disso para Pedro. Sabe o que Jesus falou? Meu filho, vem comer. Eu preparei um peixe. Eu tenho um pão aqui. Eu quero comer contigo. Maço, xeriblabaçu. Não dá, irmão. Apóstolo, por que é mais um passo? Pois é. Não volte a pescar. Não tire a estola que o Senhor te deu.
Quando aquela rede se enche de peixe, é como se estivesse vendo um filme repetido, sim ou não? João olhou e falou: eu já vivi essa cena. Eu sei o que está acontecendo. Quantas vezes na sua vida, no seu dia a dia, você já não teve essa mesma sensação? Ei, peraí, eu já vi esse filme. Eu já vivi essa cena. Sabe o que João sentiu? Saudade. Sabe o que Pedro sentiu? Saudade. Porque quando eu deixo de viver o que eu vivia com o Senhor, fica apenas o eco de uma lembrança. Não, nós não conseguimos viver. A surpresa acontece ao amanhecer, sim ou não? Foi ao amanhecer que eles viram Jesus. Após, porque é sempre ao amanhecer que as misericórdias do Senhor vão se renovar. Alguém estava esperando uma pescaria frustrada com uma frase: filhos, por um acaso você tem um peixe para nós comermos? Não. Esta foi a resposta: nós não temos peixe. Como assim, apóstolo? Não dá para pescar nada sem Jesus estar ao seu lado, querido. Não existe conquista se o conquistador não estiver contigo. Não dá para alcançar o inalcançável se o Deus do impossível não estiver com você. Lancem novamente as redes. É o Senhor. E quando Simão Pedro vestiu a capa, ele saltou na água. Ele pulou do barco. Você pode imaginar essa cena comigo? Ele pulou e saiu correndo 90 metros de mar, rasgados no peito, para ter um novo encontro com o Senhor. Não posso. Aqui agora eu vou falar de mim. Eu não posso voltar a fazer o que eu fazia. Pois para voltar a fazer o que eu fazia, eu vou precisar abrir mão da estola sacerdotal que cuida dessa igreja. E se eu o fizer, eu perco cada um de vocês. Porque o sentimento vai ser: meu apóstolo fracassou. Apóstolo, como assim? Quando você, líder de célula, volta a fazer o que fazia antes de ser líder de célula, você perde as ovelhas do Senhor. Você perde o que conquistou. Apóstolo, é ele que me toma? Não, ele nunca vai tomar nada que ele te deu, mas você passa a não dar valor ao ponto de deixar para trás. Nós estamos em um treinamento. Quando eles viram aquele braseiro aceso na praia, eles comem um peixe e Pedro tem o diálogo mais difícil da vida dele. E eu vou ler de novo esse diálogo, porque eu quero que ele ecoe na sua vida. Jesus perguntou: Simão Pedro, filho de João, você me ama mais do que a esses? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu te amo. A gente fala muito, e o Senhor sabe, Pai. O Senhor sabe que eu te amo. Você só não revela o amor dele, seu amor por ele, cuidando de alguém. Mas você gosta de falar que ele sabe que você ama ele. Então alimenta os meus cordeiros, disse Jesus.
Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. E pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. Jesus disse: então alimente as minhas ovelhas. Eu quero te fazer uma pergunta. O que tem impedido você de dar mais um passo? O que te impede de dar mais um passo e cuidar das ovelhas do Senhor? Quais os medos, feridas, traumas, decepções, cansaços, frustrações podem ser mais poderosos do que o amor de Jesus por você? Que coloca para você em um momento oportuno um peixe assado e um pão para você comer, quando ele poderia sentar eles tudo ali na graxa, irmão. Dê mais um passo. Dê mais um passo. Só mais um passo. Só mais um. Mais um. Você tem um chamado. Dê mais um passo. Assume a autorresponsabilidade de você ter se ferido. Você se automutilou esperando de alguém aquilo que você não tem que esperar. Alguns me perguntam: apóstolo, por que o senhor nunca desistiu? Porque eu não espero das pessoas o que eu não tenho que esperar delas. Eu espero no Senhor, o Criador dos céus e da terra. Dê mais um passo. Você que pode, fica de pé. Nós estamos em um ambiente de cura. Cura da sua veia de liderança. Eu tenho 2 testemunhos para contar para você. Eu tenho um testemunho muito bom e eu tenho um testemunho não tão bom assim. Qual que você quer primeiro? O não tão bom assim, né? Porque depois do bom, eu recebi uma carta anônima, bem baixinho. Nós recebemos uma carta anônima no nosso gasofilastro. Eu achei interessante, porque quando nós colocamos os nossos pastores em período probatório, eu abro essa autoridade às pessoas, de se você tiver uma reclamação de qualquer um dos nossos pastores que estão no período probatório, faça uma carta, coloca dentro de um envelope de oferta e põe dentro do gasofilastro. E aí ontem o pastor Edmilton foi fazer o fechamento das arrecadações e ele encontrou uma carta anônima. E a carta dizia: oi, apóstolo, eu não tenho coragem de dizer o meu nome. Eu ia sair da minha célula, mas eu ia ter que sair da igreja, porque lá na minha célula não é igual a igreja prega. Eu sento, eu ouço o senhor falando, apóstolo, os pastores,
Mas lá na minha célula, eles não dão a oportunidade para nós. Toda vez é as mesmas pessoas que falam, e falam, e falam. Eu confesso para você que eu fui lendo aquela carta chorando. E perguntando para o Senhor, Pai, como que eu faço? Mas alguém me aconselhou a fazer essa carta porque eu não tenho coragem de falar com o Senhor. Sabe o que essa carta é? Um pedido de socorro. Essa carta está falando assim: apóstolo, eu amo essa igreja, mas as pessoas, os líderes estão fazendo diferente do que o Senhor ensina. Quando o senhor, mas a apóstola está na célula, a célula é uma bênção. Quando os pastores estão na célula, a célula é uma bênção. Mas quando vocês não estão, dói, né? A culpa é dos membros da célula, irmão? Não. A culpa é da igreja? Não. É de quem não quer cuidar como nós ensinamos a cuidar. É um testemunho isso, porque eu fui lendo e tem muita gente que fica assim: o apóstolo não vem na minha célula. Tem muitas células aqui que nasceram e até hoje eu não fui, já fizeram aniversário, a gente não consegue ir. Mas eu tenho aqueles que vão como se fosse eu, recebam os meus discípulos como se recebessem a mim, são meus filhos. Só que eu fui lendo, fui fazendo um mapeamento, irmão. Eu sou agraciado por Deus, é igual Matrix. Isso ontem. Aí eu li, dormi, amanheci, orei. Eu não deixei meu coração ficar afligido, porque eu preciso entender que é um indicativo positivo. Alguém que ama essa igreja e não quer ver essa igreja parar de crescer. Aí, hoje eu chamei alguém, bem discretamente, falei: eu recebi uma carta. A pessoa falou: eu sei quem é. Eu falei: então eu errei, que eu achei que era você. Ela falou: não, eu sei quem é. Falou comigo, eu falei: pode ficar tranquilo. Fiquem tranquilos. Eu vou resolver a situação. E nós não vamos perder essa vida. Uau, apóstolo, o senhor está balançando a igreja inteira por causa de uma vida. A Bíblia vai dizer que uma vale mais do que o mundo inteiro. Agora o ótimo e o bom testemunho. Me permite, Silmar? Sobre o seu abraço ontem? Me permite? O testemunho eu vou contar porque é nosso, mas é do Silmar. Ele me abraçou e falou assim: apóstolo, é bom demais ver os nossos frutos dando frutos. Apóstolo, estou muito feliz, os nossos frutos estão dando frutos. Chorando e agradeceu, irmão. Dê mais um passo, cuide das minhas ovelhas. Ame-as, invista nelas, invista, dá um pouquinho do seu tempo para elas. Enquanto o ministério vai ministrar essa canção, eu quero convidar você a dar mais um passo aqui à frente, porque eu quero orar por você e liberar a sua vida em nome de Jesus.